Então, este é o quinto vídeo da série de Métodos em Física Teórica B, do curso do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. Neste quinto vídeo, nós vamos ver como encontrar o gradiente, o divergente e o laplaciano em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas. Então, antes, vamos fazer aqui uma correção de uns erros que teve no vídeo 4. Porque quando você faz um trabalho assim, que nem uma tese, sempre tem erros. Se você ficar procurando fazer perfeito, aí você acaba nunca terminando, então tem que deixar umas coisas assim para ser resolvida depois, né? Então, no vídeo 4, no minuto 8 eu falo que está errado, lá tá explicado que está errado mesmo. Mas no 13 aparece o mesmo erro, eu não falo. O erro é o seguinte, está aqui o índice diferente, tá vendo? Aqui é tudo índice de J, eu botei I, não é, tem que ser o mesmo índice. Então o correto é assim. Depois no 21 e 30, tem esse erro aqui, esse sinal mais, que na verdade é o menos. Lucas Pereira que me alertou, agradeço muito. E aqui também, tá vendo? Índice diferente, isso é inconcebível, não pode ter, né? O índice tem que ser o mesmo, porque se está aparecendo esse índice aqui, tem que ser o mesmo índice do outro lado. Certo? Então, cuidado com essas correções. Vamos entrar agora no assunto. O operador Nabla em coordenadas esféricas, a gente viu que a transformação é essa aqui. Aí tem os H's, né? O H é o módulo da derivada do vetor posição R com relação a cada coordenada. Então, o Nabla, então, em coordenadas esféricas, ficou dessa forma. É fácil de lembrar, porque aqui é o deslocamento ao longo do R, é o dr. O deslocamento ao longo do ângulo θ, assim, é um R dθ. E o deslocamento ao longo do ângulo φ, ao longo do ângulo φ, é esse raio aqui, que é o R sendo de θ, deslocado de um de φ. Certo? Então é bem intuitivo. O gradiente é quando você pega o operador Nabla, que é um operador vetor, né? O operador tem os componentes aqui, e aplica esse operador numa função escalar. Então o resultado fica dessa forma, o resultado é um vetor, ou seja, o gradiente de uma função escalar é um vetor, que tem os componentes. Em coordenadas cilíndricas, aqui as coordenadas cilíndricas, então a transformação é esta, e o Nabla fica assim, quer dizer, o deslocamento ao longo do R é o dr. Deslocamento ao longo do ângulo θ é um R dθ. E o deslocamento ao longo do EZ é o dz. Então, por isso que os H's são 1, R e 1. 1, R e 1. Então, tem, para coordenadas cilíndricas, tem gente que usa também, em vez do θ, usa o ângulo φ, e em vez de Z, usa o ρ, o raio. Aí o gradiente é simplesmente aplicar isso numa função escalar, né? É isso aqui. E como é que fica o divergente? O divergente de uma função vetorial. Esse f aqui não representa força nem nada, é uma função vetorial, uma função derivável. Então nós vamos usar o teorema de Green, ou o teorema da divergência, que é isso aqui. Aqui é o teorema de Green. Não é difícil de gravar esse teorema se você pensar em dimensões. O volume tem dimensão de metro cúbico. E o operador Nabla tem dimensão de 1 por metro, né? Que é del x, del y, quer dizer, as medidas estão embaixo. Então, metro cúbico por metro dá metro quadrado, certo? E todos os dois têm que ter o produto escalar, porque se um lado é escalar, o outro lado também tem que ser escalar, certo? Então, pensando nessa lógica, é fácil. Então, para definir o divergente, nós pegamos o integrando. Então, o divergente da função f é o fluxo infinitesimal dela dividido pelo volume infinitesimal. Como é que é isso? Então vamos pegar aqui um volumezinho infinitesimal. Então o nosso sistema de coordenadas é curvilíneo, né? Então não são retos, não são retas como cartesiano. Mas aí você pode pegar um cubinho desse, tão pequeno que as coordenadas são quase retas, né? Se não for reta, você pega menor ainda, de forma que seja praticamente reta. Aí aqui você tem uma função vetorial que está passando aqui, certo? Então cada ponto do espaço, esse vetor tem uma direção que não é necessariamente a mesma, pode variar, né?
E aí nós vamos calcular então o fluxo desse vetor, o fluxo no sentido matemático, né? Quer dizer, F escalar essa área, mais o F escalar essa área, somar todas as áreas, né? As 6 áreas dos lados do cubinho. E depois dividimos pelo volume e isso vai ser o divergente. Então primeiro vamos começar ao longo das coordenadas L. Aqui as coordenadas L. Aqui a coordenada N e aqui a coordenada M. Então, como nós vimos, o H vezes o dN é o deslocamento da direção dessa coordenada. Porque o H é o módulo do dr dln vezes dln, então isso é o deslocamento. Então aqui essa medida de deslocamento é HNdN, aqui é HMdm, aqui é HLdl. Para calcular então, vamos primeiro começar com as tampas da direita e a tampa da esquerda, essa daqui, ou seja, ao longo do eixo L. Vamos calcular o fluxo. Então aqui na frente, o F e o dA são vetores na mesma direção, porque o vetor de superfície, por convenção, ele é sempre para fora da superfície fechada, né? Do volume da superfície fechada. Então aqui o F tem a mesma direção do dA, então é um produto escalar positivo. Do lado de cá, eles têm sentidos opostos, né? O F está para cá e o dA está para lá. Então fica negativo. Então a gente vai calcular o FDA no ponto 2 menos o FDA no ponto 1. Botei o sinal aqui L para indicar que estamos calculando o fluxo ao longo da coordenada L. Então o dA é a área, né? A direção do vetor é a direção perpendicular a ele, então que é a direção da coordenada L. E a área dessa face é esse comprimento vezes esse comprimento. Então HMdm vezes HNdn, certo? Então nos dois lados é a mesma coisa, só que um é calculado aqui, no ponto 2, o outro é calculado no ponto L igual a 1, e aqui L igual a 2. Mas aí quando você tem uma diferença de coisas infinitesimais, isso daqui é a derivada, né? Porque a derivada, por definição, é o quê? É o valor num ponto menos o valor no outro ponto dividido pela diferença infinitesimal entre os dois pontos, certo? Então isso daqui dividido pelo dl é a derivada com relação a L. Certo? Então, jogando o dl que ficaria aqui embaixo para o lado de cá, então isso daqui é esse valor. Então, a gente calculou ao longo do eixo L. Para calcular ao longo dos outros eixos, o cálculo é exatamente igual. Então, a gente simplesmente faz uma mudança cíclica. Onde tem L, a gente transforma em M. Onde tem M, a gente muda para N e N para L, que é como se você pegasse aqui os 3 eixos. Aqui é o L, M, N, então você vai fazendo assim. Aqui é o L, M, N, entende? Então, o processo, as contas vão ficar exatamente a mesma se você fizer a troca. Sim, aqui, veja bem, o diferencial desse treco aqui, ó, aqui tem o dm e dn. Dm e dn já são diferenciais. Então, o diferencial de um diferencial é desprezível comparado com o diferencial. Então, você vai pegar só o diferencial dessa parte, como fosse produto, a derivada do produto. Vai ser a derivada deste vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Só que a derivada do diferencial é desprezível, não entra. Então o dm, dn, dl vai ficar tudo lá de cá, você vê? E então vai pegar só a derivada do FL, HM e HN. Então precisamos do espaço aqui, esse recurso é bonitinho. Continuando, então o divergente de F vai ser o fluxo dividido pelo volume. O volume está aqui, né? Você multiplica o comprimento no L, vezes o comprimento no M, vezes o comprimento no N. E aqui você tem que somar, então, os fluxos ao longo dos 3 eixos. Então, aqui ao longo do L é este, que a gente acabou de calcular. Aí, ao longo do M, é só trocar. Onde tem L, muda para M. Onde tem M, muda para N. E o N muda para L. Né? Se você fizer aqui, você vai ver que dá tudo certinho. E para achar, então, ao longo do N, que é aqui, ao longo do M é assim, na vertical, né? E no N entrando. Ao longo do N, então, é esse termo aqui. Então, aqui está somado todos os fluxos dividido pelo volume. Então, você vê que aqui tem, ó, dl, dm, dn, que vai cancelar com os dl, dm, dn que tem aqui, né?
Muda a ordem, mas o produto fica igual. Então, cancelando, sobra isso aqui. Então, isso que é o divergente do F, no fim das contas, certo? O Laplaciano. Então, achamos o gradiente é dessa forma. O divergente, acabamos de ver agora, é dessa forma. Tem aqui, ó. Deriva, aqui o L é o componente L. Esse L aqui não indica a derivada, não, indica a componente. Então, deriva o componente L com relação a L, deriva o componente M com relação a M, e o componente N com relação a N. E aí os outros que sobram, né? Aqui tem L, falta o M e o N, você bota H. Né? Que eu estou falando é o método mnemônico, para você lembrar como é que é isso. Aí, se você definir esse operador aqui, essas fórmulas ficam bem mais fáceis de escrever. Então, essa convenção aqui, isso aqui não tem livro-texto, não. É uma convenção que eu uso particularmente. Se vocês procurarem aí, não vão achar. Então, não vou falar, porque o Dzão L, porque ninguém sabe o que é isso. Então, porque usando esse Dzão L aqui, o gradiente fica sempre LdL, simplesmente. Fica LdL mais o MdM mais o NdN. Então, é bem facinho, tá vendo? E o divergente, que é isso daqui, fica dessa forma, tá vendo? dl do FdL, dm do Fm, dn do Fn. Aqui tem os outros, se aqui é o L, os outros que sobram é o Mn. Então bota aqui o M e o N, aqui também é o Mn. Aqui é M, o que sobra é o L e o N. Bota aqui, bota aqui. Se aqui é o N, o que sobra é esse, sobra aqui. Certo? Então aí achamos o divergente. Da forma geral, para achar o Laplaciano é o quê? É o gradiente do divergente. Então aqui tem um gradiente, só que vai ser do divergente. Então os componentes que a gente vai botar aqui no lugar do F, esses componentes são os componentes do gradiente. Certo? Esses componentes aqui. Então é só pegar essa expressão onde tem o FL, você bota o componente do gradiente, que é o dl de U. O Fm é o componente M do gradiente, que é o dm de U. E o Fn é o dn de U, tá vendo? Então, o Laplaciano fica assim, tá vendo? Esses dois aqui são os mesmos dois que tem aqui, dl e dl, porque tem a derivada segunda, né? E é produto escalar. Então, L com L, M com M, N com N. Certo? Então, esse termo igual a esse, o dl, dl. Esse igual a esse, dm, dm. Esse igual a esse, dm, dm. Assim. Então, aqui é a forma que os livros textos têm. Isso aqui, tudo que eu estou fazendo, me baseei pelo Butkov. Qualquer livro-texto assim de física matemática tem essas deduções. Então aqui é o gradiente, aqui é o divergente e aqui é o Laplaciano. Da forma geral, mas veja bem, quando a gente pegou agora essas coordenadas, fizemos essas contas, a gente já está supondo que elas são ortogonais. Então estamos fazendo esse trabalho aqui somente para os casos ortogonais, porque nós vamos trabalhar com os casos ortogonais. E aqui no divergente não apareceu ainda a restrição de que seja ortogonal, né? Se fosse no rotacional, precisaria disso. Mas na hora de calcular o divergente tem aquele cubinho lá, então as coordenadas são ortogonais ali. Então vamos continuar. Coordenadas esféricas. Os H das coordenadas esféricas são esses. Aí usando essa ODL, né? O gradiente fica dessa forma. Então substituindo o DL. O D do R é DUdr, porque o H do R é 1. Aqui é o R de θ, né? Só pensar no deslocamento ao longo do θ, e aqui o deslocamento ao longo do φ, que é o R de θ de φ. Então esse é o gradiente. O divergente, então, é essa forma, lembra que esse aqui é igual a esse, substituindo. Então, quando você deriva aqui em relação a R, o lado de cá vai ficar os outros H's, né? Então, aqui é o do R, é o HR. Então, os outros H's são isso aqui, R ao quadrado seno de θ. Coloca aqui e coloca aqui. Quando derivo com relação a θ, aqui é o H, né? R de θ, que é o deslocamento. Os que sobram é o 1 e o R seno de θ, porque eu estou derivando com relação a θ. 1 vezes R seno de θ dá R seno de θ, bota aqui, bota aqui. E quando derivo com relação a φ, o φ tem o deslocamento R seno de θ de φ, os outros são 1 e o R. 1 vezes R dá R, então tem um R aqui embaixo e tem um R aqui.
Então esse é o divergente do F em coordenadas esféricas. Aí dá para simplificar porque aqui está derivando com relação a R, então o θ é constante. Então se coloca o θ fora, cancela aqui e fica só assim. Aqui quando deriva com relação a θ, o R é constante, cai fora, o R só do lado de fora. Aqui teria 2, tá vendo? Aí um cancela com o outro. E aqui derivando com relação a φ, o R também é constante, cai fora, fica dessa forma. Então esse é o divergente. E o laplaciano, agora você vai pegar o divergente e onde tem os componentes FR, Fθ, Fφ, você vai colocar os componentes do gradiente, né? Que é o divergente do gradiente. Então aqui, onde tem o FR, bota o du, dr. Aqui, onde tem o F de θ, bota o du, r de θ. E aqui, onde tem o F de φ, bota isso aqui tudo. Aí dá para simplificar? Dá. Aqui tem o seno de θ, cancela com o seno de θ, fica dessa forma. Aqui o R cancela com esse R daqui, só sobra o R de cá. E aqui o R cancela, né? Fica R ao quadrado, o seno cai fora, fica seno ao quadrado, fica isso aqui. Então aqui é o gradiente, o divergente e o laplaciano em coordenadas esféricas. Está cheio de informação esse slide, então, para aliviar a vista, fica dessa forma. E agora, para coordenadas cilíndricas, vocês podem fazer, podia deixar para vocês fazerem, mas eu acabei fazendo aqui. Os H são estes. Então, o gradiente fica dessa forma. O divergente, então, substitui a derivada com relação a R. Se eu estou derivando com relação a R, o que sobra é esse, o R vezes 1. Então, fica o R aqui e o R aqui. Se eu derivo com relação a θ, o que sobra é 1 em 1, fica 1 aqui e 1 aqui. E se eu derivo com relação a Z, o que sobra é R vezes 1. Então, tem o R aqui e o R aqui. Aí, dá para simplificar, dá. Esse R com esse R aqui cai fora, que está derivando com relação a Z, então fica dessa forma. E o laplaciano é só substituir os componentes do gradiente aqui no divergente, certo? Então fica aqui, onde tem F de R, fica du dr. Onde tem F de θ, fica du r de θ. E onde tem F de Z, fica du dz. Simplifica. Esse R cai fora aqui, fica R ao quadrado. Aqui o R também cai fora, cancela, fica a derivada segunda. Então achamos o gradiente, divergente e o laplaciano em coordenadas cilíndricas. Então com isso encerramos esse quinto vídeo. E agora o vídeo seguinte a gente vai estudar, vai pegar esse laplaciano para usar na equação de Helmholtz, tanto em coordenadas cilíndricas quanto esféricas. E daí que vai aparecer as equações importantes, que é a equação de Bessel e a equação de Legendre. Então façam tudo, façam as contas na mão de vocês, vejam bem que quanto mais você faz na mão, mais vocês entendem e entra na cabeça.